E aí galera, tudo bem com vocês? Bom dia. É, Hoje a gente vai dar continuidade, tá? Da aula passada, a gente viu o sistema sensorial. Vai ser uma aula breve, a gente só vai concluir as outras partes que faltaram, né? Então, lembrando, nosso cérebro é responsável por decodificar todas as ações externas, né, que a gente tem de sentido. Audição, olfato, tato, paladar e visão. Isso tudo atua em conjunto, né? E você vê que é uma máquina muito detalhista, ela é muito bem elaborada, e ela consegue decodificar isso tudo. E caramba, a gente só usa 10% dessa ferramenta. Ou seja, quando eu falo que ferramenta, estou falando do encéfalo, que é o cérebro, ok? Que é o encéfalo. Então a gente só usa 10%, professor? 10%? Sim, 10% da massa encefálica, tá bom? Então vamos dando continuidade à aula. O olfato. O olfato todo mundo sabe que a gente sente pelas narinas, né? Todo mundo sabe disso. Aqui a gente vê, né, a estrutura óssea. Nossa, ok. Aqui seria a região da boca, os dentes, a língua. Aqui faz a região nasal, a gente vê uma cartilagem aqui, né, formando o nosso nariz. E aqui a abertura, dando, entrando a gente aqui na nossa cavidade nasal, tá? Aqui nessa região a gente tem uma região meio que especializada, meio lobada, tá bom? Das fossas nasais. Às vezes, sabe, quando tá aquela sensação de pigarro, que tá com uma coceira lá dentro no nariz, então geralmente é a irritação dessa mucosa, tá? Mas o que leva a gente a sentir, professor? O cheiro vai pro pulmão e do pulmão é que a gente sente o cheiro. Como é que funciona isso? Vamos pegar essa parte aqui, nessa que eu falei, essa parte. Quero que você repare que a parte interna tem uma mucosa bem leve, né? Porém aqui é uma mucosa bem mais pálida, tá vendo? Em relação aqui embaixo, ela tem uma coloração bem diferenciada. Eu peguei essa parte e dei um zoom, tá? Esse zoom eu consigo estar vendo o quê? Eu consigo estar vendo as células, tá? Dessa região aqui, que, que são células receptores olfativas. Aqui são placas, como fosse uma placa óssea, né? O axônio gromelo. Ou seja, eu recebo informação no veio externo através desses meus cílios, né? Ele manda para o neurônio e essa mensagem passa aqui, direto. Quando chega aqui, repare que existem vários outros mil neurônios ligando, fazendo uma reação em cadeia para chegar aonde? Para ser decodificado aonde? No cérebro, né? E através dessa região aqui a gente tem o olfato, o cheiro, tá bom? A gente recebe cheiro devido a essa estrutura aqui, próxima mesmo, nossa, né? Se colocar a mão no nariz um pouquinho mais para dentro, a gente tem essas células especializadas que são responsáveis por nos dar esse prazer maravilhoso, né? De sentir um cheiro de uma comida maravilhosa e um cheiro horroroso quando tem gente está passando perto de um balão, ou quando o nosso irmão foi no banheiro e deixou a porta aberta, aquele cheiro horroroso. Então são prós e contras. Uma coisa muito interessante é que o olfato está muito relacionado ao paladar. Ou seja, se você pegar um exemplo, tá? Você abriu um Cheetos e você ficou ali cheirando Cheetos,
por 3 minutos. De 3 a 5 minutos. Ficou cheirando ali direto. Respirando os cheetos. Aí depois, se você fechar o nariz, prender o nariz e comer, sei lá, um arroz, comer um pedaço de uma fruta, você vai sentir o gosto dos cheetos. O pala, as células sensoriais do paladar e do olfato, elas são muito íntimas, elas são muito interligadas. Então é uma experiência muito legal. Caso vocês queiram fazer em casa, vocês podem fazer também. E depois podem compartilhar comigo essa experiência através da plataforma. A audição é um mecanismo muito bem elaborado, tá? E também na audição encontra-se os menores ossos do corpo humano, ok? Aqui a gente vê o pavilhão ocular, né? Aqui é a que a gente chama de orelha, ok? Essa parte toda esponjosa aqui você vê a estrutura óssea, tá bom, pessoal? Essa aqui é a camada interna do ouvido. Ou seja, o que isso daqui a orelha serve? Essas curvaturas servem. Você sabe que o ar o oxigênio, isso que a gente está respirando, existem moléculas de ar. Essas moléculas de ar estão aqui disponíveis para a gente respirar. O som que a gente escuta, ela só contém, na verdade, só existe o som de um carro, de uma bomba, por conta de presença de ar. Se não tivesse o ar, não teria o som. Por isso que no espaço, quando explode alguma coisa, não tem som. Por quê? Lá não tem ar. É o vácuo, não tem nada ali. Não tem nenhuma presença de nenhum gás. Então não tem como o som se propagar. Então o som vem se propagando, né? Vem se propagando, 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 propagando e entra aqui. O pavilhão auricular encaminha esse som para o, o meio interno, né? Da orelha. Quando chega aqui, tem a membrana tipânica. Essa membrana tipânica é uma membrana mesmo, é como se fosse uma folha, uma finura um pouquinho menor, mais fina que uma folha. Ela protege os órgãos internos do ouvido. Quando o som bate, quando o som bate nessa membrana tipânica, ela mexe essas três estruturas. Essas três estruturas aqui são ossos. Ele chama o martelo, bigorna e estríbulo. Ou seja, essa membrana tipânica aqui, vocês estão escutando minha mensagem, né, meu áudio, essa membrana aqui está mexendo em frequências diferentes de som. Essa frequência diferente faz com que esses ossinhos se movimentam de acordo, né, com a frequência do meu som. Então você está escutando e os ossinhos estão mexendo, estão articulando aqui, tudo. Como fosse um telégrafo, sabe? O código Morse. O som é como se fosse um código Morse e aqui fosse um telegrafista digitando para gente a mensagem. Só que essa mensagem vai para essa nesse aparelho que a gente chama de cóclea. Tá? Ele é meio caracol, né? E ali tem nervos auditivos, da qual esse som passa dentro de um humor aquoso que tem aqui, tá? Que a gente chama de linfa, alguma coisa assim. E esse humor aquoso ele se movimenta e, e fazendo com que os cílios, né? Aqui eu cortei a parte de cima, tá? Então veja aqui, ó. O nervo auditivo, a gente vê células sensoriais aqui, aquele humor, aquele líquido que eu falei para vocês, e a movimentação. O som faz com que a água se movimente, os cílios recebem mensagem e
essa mensagem é levada no cérebro, geralmente no cerebelo, para decodificar essa mensagem. Só que também essa cóclea aqui está direcionada também ao equilíbrio. Como disse aqui, né, tem um líquido, certo? E tem essas célulazinhas aqui, ciliadas. Quando os cílios estão retos, né, a gente está em equilíbrio. Agora, quando a gente começa a girar, o nosso líquido dentro da cóclea começa a ter movimento. E quando percebe que está com esse movimento, esse humor, essa aguinha que fica aqui dentro dessa cóclea, faz com que o quê? Tenha esse movimento desses cílios. Esses cílios que provém esse movimento para lá e para cá, que tira a gente do nosso equilíbrio. Quando o cílio está em pezinho, a gente tem o equilíbrio certo. Agora, se o cílio for para um lado e para o outro, a gente tem a sensação que está tonto. Então, o nosso equilíbrio está diretamente relacionado aonde? A nossa audição. A visão, aqui a gente é o básico, tá? Que vocês saibam que a parte esclerótica, que é a parte branca, a pupila, né? A pálpebra e a íris, que dá tonalidade no nosso corpo, perdão, da nossa cor dos nossos olhos. Aqui, dentro dos olhos, a gente tem o que? Tem a íris, né? A gente tem a esclerótica, que é a parte branca. A gente tem a córnea, que é uma membrana que protege a nossa visão. Tem um cristalino, né, que é o que recebe a imagem e vem para cá. Né? Está conectada literalmente a um nervo do sistema nervoso. Tá? Aqui nessa região, a região de células de bastonetes e de cone, a gente vai ver isso mais lá para frente, que são responsáveis para ver cores. Tá? Mas a gente isso não se importa no momento. O que importa é que esse nervo, na realidade, olha, um está conectado aqui e outros também estão conectados nessa região. Esse nervo óptico está conectado diretamente aonde? No cérebro. É um nervo que sai do cérebro literalmente e vai para a vista, tá? E o que a gente consegue ver é, a gente como posso explicar para você? A gente está vendo a imagem. Geralmente a imagem que a gente está vendo é de cabeça para baixo. Não quer dizer que a gente está de cabeça para baixo, tá? Mas isso quando a gente nasce. Parece que quando a gente nasce, parece que vê as coisas meio que de cabeça para baixo. Mas como a gente está em informação, nosso cérebro reajusta, né? Com acordo com o cristalino. Eu não me lembro muito bem dessa informação, mas é algo mais ou menos assim, que o nosso cérebro geralmente reajusta a imagem para a gente. Então, cada lobo do cérebro é responsável também, foi até bom lembrar disso, esse lado do lobo esquerdo do encéfalo, ele é responsável pelo lado direito do corpo. E do lado direito do corpo, esse encéfalo é responsável pelo lado esquerdo do corpo. É muito interessante quando uma pessoa tem uma isquemia, tem um AVC do lado direito do corpo, o lado que fica comprometido é o lado esquerdo. E se a pessoa teve um AVC do lado esquerdo, ela tem comprometimento do lado direito. A gente tem uma visão bilocular, né? A gente consegue ter uma visão bem ampla. E isso é uma característica de caçador. Todo nós, humano, tigre, leão, onça, gato, cachorro, eles são seres o quê? Caçadores, né? Na natureza, eles são animais caçadores. Então, eles têm uma visão binocular que auxilia o quê? Na caça. Enquanto alguns tipos de animais, como o cavalo, tem uma visão o quê? Monocular. Ele é literalmente assim, olha. Ele não consegue ver
o que acontece aqui atrás dele, né? Ou aqui na frente ele vê muito mal, ou seja, ele vê, né, as laterais, porém a sua visão de campo bilocular é muito pequeno, ou seja, ele tem um ponto cego que geralmente é onde os animais, né, leão, onça, eles sempre vão, que é onde? No ponto cego. Geralmente isso é uma característica de caça nossa, tá? A gente tem uma ampliação maior, né, de visão do que a presa. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Façam atividade desse capítulo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.